Eu tenho enorme prazer, esses cortes muito bons de desmontar. E eu digo para vocês, eu sempre deixo claro 2 pressupostos das nossas ações. O primeiro, eu sempre disse, e sempre estava correto, é de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta em tudo. E o segundo pressuposto do nosso plano é que o Lula sempre fará cagada. E tudo isso nunca falhou. E não poderia ser diferente dessa vez. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou o Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu like. Se liga aí. Eu tenho enorme prazer, esses cortes muito bons de desmontar. E eu digo para vocês, eu sempre deixo claro 2 pressupostos das nossas ações. O primeiro, eu sempre disse, e sempre estava correto, é de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta em tudo. E o segundo pressuposto do nosso plano é que o Lula sempre fará cagada. E tudo isso nunca falhou. E não poderia ser diferente dessa vez. Evidentemente, como foi feito até agora, qualquer possibilidade de contato entre o Brasil e os Estados Unidos tem deixado a velha mídia em êxtase. Eu sei que é isso. Mas todas as previsões que eles fizeram até agora se provaram erradas. E o Brasil, até agora, não conseguiu nada além de uma reunião sem resultados concretos. Lula, tamo junto, Lula. Por isso que o pessoal fala, fora Lula, eu falo, hashtag fica Lula. Continua falando essas coisas, eu te imploro. Ele não consegue parar. Hoje mesmo, na Indonésia, ele deu um discurso que se chama de protecionismo e propondo algo que é uma linha vermelha para o Trump. Comércio sem o uso de dólar. Eu me importo com sanções. Se as sanções contra o Alexandre de Moraes caírem, eu vou ficar realmente muito chateado. Se as sanções contra os ministros do STF, dos vice Barroso ganhar o vice dele de volta, eu vou ficar chateado. Confesso a vocês que eu vou. E a vida vai seguir, vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. Afinal das contas, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Rolou a reunião do Lula com o Trump. Reunião, né? Um encontrozinho num cantinho, onde o Trump foi questionado pela imprensa. O Bolsonaro foi assunto. O Trump responde, não é da sua conta. A linguagem corporal do Lula diz tudo. Não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário entregando a cabeça do Moraes, não só a do Moraes, mas também a do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Ainda serão discutidas as sanções. O Rubio ainda vai botar para ferrar com todo mundo, só que agora Brasília está completamente dividida. A Magnitsky agora realmente está sendo compreendida, ninguém mais vai ficar zombando disso, e o pau vai torar. Eu tô doido para ver como é que tá em Brasília. E vocês? Gente, é o seguinte, como vocês perceberam, amanheceu aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, onde fica a redação do Metrópolis. E a gente fez essa pausa porque eu estava legendando a conversa entre Donald Trump e o presidente Lula. Então, ao invés de dublagem, ao invés de a gente só ouvir, entender o que o presidente Lula está falando em português, vamos assistir agora legendado, bonitinho, tudo que o presidente Donald Trump falou e ouvir também o que o presidente Lula respondeu. Donald Trump falou muito mais nesse encontro. Então vamos conferir agora legendado a conversa histórica entre Donald Trump e o presidente Lula. We're going to make a deal. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. And I walked up, I had no teleprompter. I just shook his hand. I then got up, and they were introducing me, and I see all the leaders, 158 leaders, and I noticed there was nothing on my teleprompter. That was but it worked out well. I think it was a better speech than I had. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Who was? Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president.
of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have. I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. I think it'll continue. Presidente, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only O assumptions before we start the meeting. Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. como Brazil você is tem. highly interested to have an Como extraordinary mantemos há relationship with the 200 U.S. anos, não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O que Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês. of our agenda already in English. If we Para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. No mais, President Trump, you said yesterday that under the right conditions, you would reduce the tariffs of Brazil. What are those conditions? We're going to see. We're dealing on it right now, and we'll be discussing it for a little while. And I think we'll probably come to a conclusion pretty quickly. We know each other. We know what each other wants. I think we'll come to a conclusion. I think we'll come to a lot of conclusions this week. This has been a very big week. We concluded a war just now. We just had the official signing, and that was a great honor. That's actually why we came here. We had Cambodia and Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number 9, which would be Russia and Ukraine. So we've done a lot of work. We've done a lot of good work stuff. Yeah, please go ahead. What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China, and they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. We're going to meet then later in China, and we're going to meet in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So, no, I think a lot of these talks when we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil. So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen, and we have other deals. We have Japan, we have South Korea, we have a lot of meetings. But people seem to be very interested in China. I think we're going to have a very fair meeting with China. Yeah. Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is very fast. Yeah, we can do things fast. We move quickly. We're very nimble. We're very Does that nimble. mean Do you suspending plan the to tariffs discuss the situation? Do you plan to discuss the situation? Not you again, please. Mr.
there a deadline, Mr. Go ahead, President? please. Yeah. Are you discussing your actions in Venezuela today? Is there anything you're asking the Brazilians? I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. They're not doing what Venezuela is. But, I would discuss, if they want to, I'll discuss it. But no, I don't think we're going to be discussing it. Está na pauta, presidente, Venezuela. Yeah, please, in the back. Mr. President, besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. They can offer a lot, and we can offer a lot. It's good, and it's good for both countries. Please. Mr. President, with you in Asia making all of these deals in China's backyard, what should they take away from the strong U.S. presence in this region? I don't think they should take away anything. I think we're going to have a good deal with China. I think we're going to make a deal. It's going to be great for China, great for us. I mean, we have a lot of things that are good for both. And we know pretty much, we've been dealing with China. We don't just meet in a vacuum. We've had a lot of discussions, Jameson, Scott, Howard, Marco, and different things. We've had a lot of discussions with China. We have with Brazil, too. We're not walking into the room with no knowledge. We're walking in with great knowledge, and the meetings don't even have to take that long, frankly. We know pretty much where we are, and we know where they are. Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Só fala pra gente depois da reunião, Pedro. Depois da reunião, porque o presidente quer falar. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com vocês. We don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. If you have patience, you'll know the results of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going to hear the new things that will come out from the Então, meeting. sugiro que a gente comece So a I nossa suggest reunião. that They're not great questions today, I must say. They're sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very much. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo.
Então essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, que são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.